Olá, boa noite. Eu me chamo Matheus de Lima Nascimento e eu irei apresentar para vocês os fatores associados à descontinuidade da PrEP no Brasil e o potencial dos antirretrovirais de ação prolongada. A infecção pelo HIV continua sendo um desafio significativo de saúde pública, tanto no cenário global quanto nacional. Em 2023, aproximadamente 39 milhões de pessoas viviam com o vírus no mundo, com 1,3 milhões de novos casos e 630 mil óbitos relacionados à AIDS. Esses números refletem não só a persistência da epidemia, mas também a necessidade de fortalecer estratégias de prevenção, diagnóstico e tratamento. No Brasil, a situação segue semelhante. Só nos últimos 5 anos foram registrados, em média, 36 mil novos casos de HIV. As regiões Sudeste e Nordeste concentram a maior parte das infecções, mas é importante destacar que a epidemia permanece fortemente concentrada em populações-chave, como homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, profissionais do sexo e usuários de droga injetáveis. Entre as estratégias mais importantes na prevenção do HIV está a profilaxia pré-exposição, conhecida como PrEP. Essa medida preventiva consiste no uso de medicamentos antirretrovirais por pessoas não infectadas, mas que estão sob o risco elevado de contrair o vírus. Quando utilizada corretamente, pode reduzir em até 99% o risco de infecção pelo HIV. Aqui no Brasil, a PrEP foi incorporada ao SUS em 2018 e desde então ela vem sendo disponibilizada de forma gratuita. Porém, apesar da eficácia comprovada, o país ainda enfrenta desafios importantes relacionados à adesão e continuidade do uso, principalmente entre adolescentes, jovens adultos e populações mais vulneráveis. Dados recentes apontam que cerca de 32% dos usuários da PrEP descontinuaram seu uso no último ano, o que pode aumentar significativamente o risco de novas infecções. Aqui no Brasil, o uso da PrEP segue critérios específicos definidos pelo Ministério da Saúde. Ela é indicada para pessoas que testam HIV negativo no momento da avaliação e que não tiveram exposição de risco nas últimas 72 horas. Além disso, é preciso destacar que qualquer suspeita de infecção aguda tem que ser descartada, observando possíveis sintomas e garantir que não haja contraindicações aos medicamentos utilizados. Outro ponto importante é a função renal do paciente. Para iniciar a PrEP, é necessário que o clearance de creatinina seja igual ou superior a 60 ml por minuto, o que garante o uso seguro dos medicamentos. Atualmente, 3 medicamentos para a PrEP estão aprovados pelo FDA nos Estados Unidos. 2 combinações orais, entricitabina com tenofovir desoproxil fumarato e entricitabina com tenofovir alafenamida, e o cabotegravir injetável de longa duração, que foi recentemente aprovado. Esse último é administrado mensalmente nos 2 primeiros meses e depois a cada 2 meses, oferecendo uma alternativa eficaz para quem tem dificuldade em manter a rotina diária de comprimidos. Entender por que as pessoas deixam de usar a PrEP é fundamental para que possamos desenvolver estratégias mais eficazes e acessíveis, que realmente garantam a continuidade do tratamento e protejam quem mais precisa. Nesse sentido, os antirretrovirais de ação prolongada, os ARAP, surgem como uma inovação importante. Eles possibilitam uma administração menos frequente, reduzindo a dependência da rotina diária de comprimidos e oferecendo mais comodidade. Apesar disso, para que essa tecnologia seja implementada de forma eficiente no SUS, é necessário um planejamento bem estruturado, capacitação dos profissionais e campanhas educativas que garantam acesso justo e igualitário a todos. Este estudo, então, busca justamente investigar os fatores que levam à descontinuidade da PrEP no Brasil, analisando aspectos sociodemográficos e barreiras estruturais. Além disso, propõe avaliar o potencial do ZARAP como alternativa para superar essas dificuldades de adesão e ampliar a proteção contra o HIV. Esse estudo foi realizado a partir de dados secundários
disponível no painel PrEP, uma plataforma pública do Ministério da Saúde que traz informações atualizadas sobre o uso da profilaxia pré-exposição no Brasil. Analisamos dados do período entre outubro de 2023 e outubro de 2024, observando indicadores como o número de novos usuários, taxa de permanência no tratamento, além de características como faixa etária, sexo, raça e descontinuidade entre os diferentes grupos populacionais. Por se tratar de informações públicas e anonimizadas, a pesquisa não precisou de aprovação pelo Comitê de Ética, de acordo com a Resolução 510 de 2016. Os gráficos que serão apresentados revelam uma preocupação importante. As maiores taxas de descontinuidade da PrEP ocorrem entre os mais jovens no Brasil. Entre menores de 18 anos, a taxa chega a 72%, e entre 18 e 24 anos, 51%. Isso sugere desafios ligados à barreira de acesso, estigma, menor percepção de risco e dificuldades na rotina de uso. Em contrapartida, pessoas entre 40 e 49 anos e acima de 50 anos têm taxa de descontinuidade muito menor, o que pode indicar maior comprometimento e adesão ao tratamento. Esses resultados reforçam a necessidade de estratégias específicas para adolescentes e jovens adultos, com campanhas educativas, suporte personalizado e serviços de saúde mais acessíveis e flexíveis para essa população. Entre outubro de 2023 e outubro de 2024, no Brasil, das 63.400 pessoas que receberam pelo menos uma dispensação de PrEP nos últimos 12 meses, 41.306, ou seja, 65%, continuaram utilizando o medicamento, enquanto 22.094, 35%, descontinuaram o tratamento. A população indígena apresenta a maior taxa de interrupção, 42%, seguida pela população preta e pela população parda, 39%, respectivamente. Entre os indivíduos brancos e amarelos, a taxa de descontinuidade é menor, ela apresenta 32%. A taxa de descontinuidade da PrEP é mais acentuada entre adolescentes menores de 18 anos, atingindo 72%. Entre jovens de 18 a 24 anos, a taxa de descontinuidade é de 51%. Entre 25 e 29 anos, 38%, e continua a diminuir nas faixas etárias de 30 a 39 anos, 30%, e 40 a 49 anos, 29%. Para indivíduos com 50 anos ou mais, a taxa de descontinuidade é de 31%. Entre as mulheres cis, apresenta-se a maior taxa de interrupção, 57%, seguido por homens heterossexuais cis, que têm uma taxa de descontinuidade de 51%. Mulheres trans e travestis, 42% e 40% respectivamente, seguindo por homens trans, 38%, enquanto gays e outros homens que fazem sexo com homens cis registra 30%. Para enfrentar as dificuldades de adesão diária à PrEP, especialmente em populações vulneráveis, novas abordagens estão sendo propostas, como os antirretrovirais de ação prolongada, o cabotegravir e o rilpivirina. Esses medicamentos são administrados por injeção mensal ou bimestral, reduzindo a necessidade de uso diário e facilitando a continuidade do tratamento. Estudos de fase 3 mostraram que essas injeções mantêm o HIV controlado, com supressão virológica duradoura e baixos índices de falha. Aproximadamente 99% dos pacientes que receberam as injeções mantiveram o vírus indetectável após 124 semanas. Além disso, a aceitação desse tratamento é alta. 83% dos pacientes preferiram evitar comprimidos diários e 39% aprovaram as injeções bimestrais, mesmo que seja em ambiente hospitalar. Os efeitos adversos foram leves, principalmente reações no local da aplicação. Porém, o estudo apresenta limitações, como o uso de dados secundários e a falta de informações sobre fatores como saúde mental, discriminação e uso de substâncias, que também influenciam na continuidade do tratamento. Mesmo assim, essas novas terapias se mostram eficazes, seguras e práticas, sendo uma boa alternativa à terapia oral, principalmente se houver planejamento adequado para a implantação no SUS.
do uso do PrEP no Brasil ainda é um desafio complexo, marcado por desigualdades sociais, raciais e estruturais, que afetam de forma desproporcional populações vulneráveis, como indígenas, pretos, pardos, travestis, mulheres trans, adolescentes e jovens adultos. Nesse cenário, a incorporação dos antirretrovirais de ação prolongada, os ARAP, surgem como alternativa promissora para melhorar a adesão, principalmente entre pessoas que enfrentam dificuldade com o uso diário da medicação oral. No entanto, para que essa estratégia funcione dentro do SUS, será necessário um planejamento cuidadoso, capacitação dos profissionais de saúde, comunicação clara e ação para reduzir o estigma. Outro ponto essencial é avaliar o custo-efetividade desses medicamentos para viabilizar sua inclusão nas políticas públicas de forma sustentável. E mais importante, as políticas devem ir além da oferta de medicação, atuando sobre as desigualdades que afetam o acesso e integrando a PrEP a serviços de saúde sexual e reprodutiva, com apoio social e comunitário, garantindo que ninguém fique para trás nessa prevenção. Aos agradecimentos, eu agradeço profundamente a Carla e ao Leandro, cujos ensinamentos, apoio e incentivos foram fundamentais para a elaboração e conclusão desse trabalho. Sua dedicação ao ensino e ao desenvolvimento acadêmico foi inspiradora e indispensável durante todo esse processo. Estendo também minha gratidão aos colegas que ajudaram a fazer o trabalho e aos professores do curso de farmácia da FAM pelo constante apoio e colaboração. Não deixo de agradecer também aos organizadores do congresso e à FAM, Faculdade de Americana, por todo o suporte dado.